Mais um caso absurdo de racismo. 33% dos negros entrevistados responderam que já sofreram racismo no transporte público. 72% dos participantes, brancos ou negros, presenciaram uma situação de racismo nos seus deslocamentos. A história do Brasil é profundamente marcada pelos movimentos sociais de grupos negros. Na época colonial, a economia do país era completamente dependente da escravidão, com povos de diversas partes da África sendo cruelmente traficados para o país. Desde essa época, o negro escravizado lutava da maneira que podia contra esse regime opressor. Esses movimentos, até a abolição da escravatura em 1888, eram tidos como ilegais e de caráter radical, visto que seu principal objetivo era a libertação dos negros escravizados. Os escravos eram tratados como propriedade privada, como produto a ser negociado. Fugas e insurreições, além de causarem prejuízos econômicos, ameaçavam o regime colonial e eram respondidos com extrema violência. Uma repressão que não vinha somente por parte da classe senhorial, mas do próprio Estado e de seus agentes. O movimento negro é utilizado de modo a reivindicar direitos da população negra, que sofre o racismo e a repressão da sociedade. Na maioria dos países onde os negros foram escravizados, sempre houveram esforços para mudar a situação aos quais estavam submetidos. Atualmente, o movimento negro é plural e reúne, além de pautas, o combate ao racismo, vertentes como o feminismo, a luta pelos direitos LGBT e tolerância religiosa. O movimento negro no Brasil é complexo e pode ser estudado nos diferentes períodos da história, como veremos a seguir. Na tentativa de escapar do trabalho forçado, do tratamento desumano e da extrema violência impostas tanto pelos senhores de escravo, tanto pelo próprio Estado, que permitia a venda e a escravidão dos negros vindos da África, os negros escravizados fugiam das fazendas e se organizavam nos chamados quilombos. Francisco. Meu nome não é esse, padre. Eu sou Zumbi dos Palmares. Eu vim lhe devolver isso, padre. Muito obrigado. O cesto de comida, infelizmente, não fui eu que comi. Mas havia uma outra coisa que você esqueceu de levar. Não, eu não me esqueci. É que isso não ia me servir pra nada. A não ser que eu pegasse pelo outro lado. O negro é uma felicidade guerreira. A felicidade do negro é uma felicidade guerreira. Os quilombos, palavra que tem origem dos termos quilombo e oxilombo, do idioma banto, falado por diversos povos da Angola, eram locais onde se realizavam atividades diversas, como agricultura, extrativismo, criação de animais, exploração de minérios e atividades mercantis. Nesses locais, os negros tratavam de rever suas tradições africanas, um local onde podiam voltar a ser livres, cultuar seus deuses e praticar as suas danças e músicas. Mas a organização do movimento negro nos quilombos não tinha apenas um caráter de sobrevivência. Nos quilombos, era comum a organização de fugas às fazendas e a economia do dinheiro que obtinham da venda de seus produtos, para assim comprar a liberdade de outros escravos. O quilombo mais emblemático durante o período colonial foi o Quilombo dos Palmares. Ali se concentrava um grande número de escravos fugidos que resistiam durante muito tempo às investidas militares portuguesas. Foi liderado durante alguns anos por Zumbi dos Palmares, hoje um dos maiores símbolos da resistência da história do Brasil, tanto para o movimento negro, tanto para o povo brasileiro em geral. Outra forma de escaparem da escravidão era se reunirem nas Irmandades Católicas, como a da Nossa Senhora do Rosário, ou de São Benedito, onde lá ajudavam em casos de doenças ou para garantir assim um enterro digno. Além da religião católica, era preciso ter em conta que candomblé nunca deixou de ser praticado pelos negros, sendo assim realizado até hoje. Praticar as cerimônias, muitas vezes realizadas de forma clandestina, era um modo de resistir às mudanças culturais trazidas com a escravidão.
Durante o século XIX, com o crescimento do movimento abolicionista, vários intelectuais negros passavam a editar jornais, fundar associações culturais, com o objetivo de reivindicar o fim da escravidão. Alguns escritores, como José do Patrocínio, Luiz da Gama e as sociedades abolicionistas, se organizavam para exigir o fim do trabalho escravo no país. Além disso, continuavam as fugas, rebeliões e as associações de alforriados juntavam dinheiro para comprar a liberdade daqueles que continuavam escravizados. O segundo reinado ele foi rico em movimentos de resistência negra frente à escravidão. Nessa época, houveram diversas leis com o intuito de findá-la, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Também existiu a Lei do Ventre Livre, que decretava que todos os filhos de escravos que eram nascidos no Brasil seriam considerados livres. A Lei de Sexagenário, que libertava todos os escravos com mais de 60 anos de idade. Por fim, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea decretou a abolição definitiva e imediata da escravatura do Brasil. Apesar da abolição da escravidão no Brasil vir de forma gradual e com o tempo, não houve qualquer compensação financeira para os libertos, ou então uma tentativa de uma inclusão social, que acabou criando uma parcela da sociedade que foi muito marginalizada, sem acesso à educação, saneamento básico, saúde e nem mesmo moradia. Um ano após a abolição da escravatura, foi proclamada a República do Brasil, em 1889. O novo sistema político não assegurou quaisquer ganhos para a população negra. Ao contrário, a população negra foi marginalizada, seja politicamente, por causa das limitações da República Relativa, que eram ao voto, e as outras formas de participação política, seja social e psicologicamente. Por conta do racismo científico, a teoria do branqueamento defendia que o processo de miscigenação no Brasil pôde fazer com que os descendentes de negros passassem a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole que ali era gerada, acabando assim com a população negra no país. Houve também a marginalização econômica, devido ao incentivo à vinda de imigrantes europeus para que eles ocupassem os empregos aqui no país. E para reverter esse quadro de marginalização no início da República, os ex-escravos e seus descendentes instituíram um movimento de mobilização racial negra no Brasil, criando assim inicialmente dezenas de grupos, sejam eles grêmios, clubes ou associações em alguns estados da nação. Em São Paulo aparece o Clube 13 de Maio dos Homens Pretos, em 1902, e o Centro Literário dos Homens de Cor, em 1903. Simultaneamente, apareceu o que se denomina Imprensa Negra, jornais publicados por negros e elaborados para tratar de suas questões. Para um dos principais dirigentes negros da época, José Correia Leite, a comunidade negra tinha necessidade de uma imprensa alternativa, que transmitisse informações que não se obtinham em outra parte. Um dos principais jornais desse período foi o Clarim da Alvorada, lançado em 1924, sob a direção de José Correia Leite e Jaime Aguiar. Até 1930, contabiliza-se a existência de 31 desses jornais circulando em São Paulo. A imprensa negra conseguia reunir um grupo representativo de pessoas para empreender a batalha contra o preconceito de cor, como se dizia na época. Esses jornais tinham como foco as mais diversas mazelas que afetavam a população negra no âmbito do trabalho, da habitação, da educação e da saúde, criando assim um cenário onde se formulam soluções concretas para o problema do racismo na sociedade brasileira. Além disso, as páginas desses periódicos constituíam veículos de denúncia do regime de segregação racial que cedia em diferentes regiões do país, impedindo o negro de ingressar ou frequentar determinados hotéis, clubes, cinemas, teatros, restaurantes, orfanatos, estabelecimentos comerciais e religiosos, e além de algumas escolas, ruas e praças públicas. É importante relembrar que também nessa época o movimento negro organizado não tinha caráter explicitamente político, e na década de 1930 o movimento negro deu um salto qualitativo com a fundação em 1931 em São Paulo da Frente Negra Brasileira, considerada a sucessora de Centro Cívico Palmares. Essas foram as primeiras organizações negras com reivindicações políticas mais deliberadas. Na primeira metade do século XX, a FNB foi a mais importante entidade negra do país, com delegações, espécies de filiais e grupos solmônicos em diversos estados e juntou milhares de pessoas de cor, conseguindo converter o movimento negro brasileiro em um movimento de massa. Em 1936, a FNB transformou-se em um partido político que pretendia participar das próximas eleições, a fim de capitalizar o voto da população negra. Influenciada pela conjuntura internacional de ascensão do nazifascismo, notabilizou-se por defender um programa político ideológico autoritário
autoritário e ultranacionalista. O subtítulo do jornal, A Voz da Raça, mostra o caráter do movimento: Deus, pátria, raça e família, diferenciando do principal movimento integralista, movimento de extrema-direita brasileira em apenas o termo: raça. A FNB mantinha inclusive uma milícia estruturada no molde dos boinas verdes do fascismo italiano. A entidade chegou a ser recebida em audiência pelo presidente da República da época, Getúlio Vargas, tendo algumas de suas reivindicações atendidas, como o fim da proibição de ingresso de negros na Guarda Civil em São Paulo. Este episódio indica o poder de barganha que o movimento negro organizado dispunha do cenário político brasileiro. Com a instauração da ditadura do Estado Novo em 1937, a Frente Negra Brasileira, assim como todas as demais organizações políticas, foi extinta. O movimento negro foi então esvaziado. Os anos de vigência do Estado Novo foram caracterizados por uma violenta repressão política, inviabilizando qualquer movimento que contestasse o governo. Mas com a queda da ditadura varguista, ressurgiu na cena política do país o movimento negro organizado, que por sinal ampliou seu raio de ação. O protesto negro aumentou por diversas razões. Primeiro, porque a discriminação racial, à medida que se ampliava o mercado de trabalho, fazia com que competições por emprego se tornasse problemática. Segundo, porque o preconceito e estereótipos continuavam a perseguir os negros. Terceiro, que a grande parte da população negra continuava marginalizada em favelas, em campos alagados e na agricultura de subsistência. Essa fase do movimento negro, entretanto, não teria o mesmo poder de mobilização do que a anterior. Nessa época, os principais agrupamentos foi a União dos Homens de Cor, fundada por João Cabral Alves, em Porto Alegre, em janeiro de 1943. Já no primeiro artigo do Estatuto, a identidade declarava que sua finalidade central era elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional, para torná-las aptas a ingressarem na vida social, administrativa do país e todos os setores de suas atividades. A UHC era constituída de uma complexa estrutura organizativa. A diretoria nacional era formada por fundadores que dividiam-se em cargos de presidente, secretário-geral, inspetor-geral, tesoureiro, chefe de departamento de saúde e educação, consultório jurídico e conselheiros ou diretores. No início da década de 1950, os representantes da UHC foram recebidos em audiência pelo então presidente Getúlio Vargas, ocasião em que foi apresentada uma série de reivindicações a favor da população de cor. No Rio de Janeiro, os dirigentes da entidade tornavam-se figuras proeminentes, seja no ativismo, seja na vida pública. Este é o caso de, por exemplo, José Bernardo da Silva, eleito deputado federal por 2 mandatos consecutivos a partir de 1954. Outro agrupamento importante foi o Teatro Experimental do Negro, fundado em Rio de Janeiro em 1944 por Abdias do Nascimento. A proposta original era formar um grupo teatral constituído apenas por atores negros, mas progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo. Publicou o jornal Quilombo, passou a oferecer cursos de alfabetização, de corte e costura. Fundou o Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro. E organizou o primeiro Congresso do Negro Brasileiro. Tempo depois, realizou o concurso de artes plásticas que teve como tema Cristo Negro, com percussão na opinião pública, defendendo os direitos civis dos negros como os direitos humanos. O TN promovia a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país. Com a instauração da ditadura militar em 1964, tanto a União dos Homens de Cor quanto o Teatro Experimental do Negro ficaram moribundos, sendo o teatro praticamente extinto em 1968. Quando seu principal dirigente, Abdias do Nascimento, foi exilado nos Estados Unidos. Em suma, o TN significou um grande avanço no processo de organização da comunidade negra. É importante assinalar que nessa segunda etapa, a imprensa negra ganhou um novo impulso com a publicação de diversos jornais de protesto pelo país. Apesar do crescente acúmulo de experiência, o movimento negro ficou isolado politicamente naquele momento, não podendo contar efetivamente com o apoio de forças políticas, seja da direita ou seja da esquerda marxista. O golpe militar de 64 representou uma derrota, ainda que temporária, para a luta política dos negros. Ele desarticulou uma coalizão de forças que trilhavam para o enfrentamento do preconceito de cor no país. Como consequência, o movimento negro organizado entrou em recesso. Seus militantes eram acusados pelos militares de criar um problema que supostamente não existia, o racismo no Brasil. Fica evidente o uso do mito da democracia racial para a criação de um Brasil idealizado, onde não existe o racismo e diferenças sociais. Esse discurso reverbera ainda nos dias de hoje, sendo utilizado politicamente para abafar diferenças sociais entre negros e brancos. A reorganização do combate antirracista apenas aconteceu no final da década de 70, na ascensão dos movimentos populares sindical e estudantil.
Isso não significa que durante a ditadura militar os negros não tenham realizado nenhuma ação. Em São Paulo, 1972, um grupo de estudantes e artistas influenciados pelo movimento da contracultura americana formaram o Centro de Cultura e Arte Negra. A imprensa negra, por sua vez, timidamente deu sinais de vida com os jornais Árvore de Palavras e O Quadro em São Paulo. No Rio de Janeiro, explodiu no interior da juventude negra o movimento Soul, posteriormente batizado de Black Hill. Venho lhe dizer, se algo andou errado, eu fui o culpado, rogo seu perdão. Venho lhe seguir, lhe pedir desculpa, foi por minha culpa a separação. Devo admitir que sou réu, confesso, e por isso eu peço pra voltar. Longe de você, já não sou mais nada. Veja, é uma parada, viver sem te ver. Com influências claras de movimentos estrangeiros como a contracultura, protestos de Martin Luther King e Malcolm X. Nesse mesmo estado foi fundado o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras em 1976. Entretanto, tais iniciativas, além de fragmentadas, não tinham sentido político de enfrentamento do regime. Só em 78, com a fundação do Movimento Negro Unificado, teceriam a volta na cena política do país. Mas afinal, como ocorreu esse processo? No plano externo, o protesto negro contemporâneo se inspirou de um lado na luta a favor contra os direitos civis dos negros estadunidenses, onde se projetaram diversas lideranças como Martin Luther King e Malcolm X, e organizações negras marxistas como os Panteras Negras. O movimento também se inspirou nos movimentos de libertação dos países africanos, sobretudo os de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, Moçambique e Angola. Essas influências externas contribuíram para o movimento negro unificado brasileiro ter assumido um discurso radicalizado contra a discriminação racial. No plano interno, o embrião do movimento negro unificado foi a organização marxista Convergência Socialista. Ela foi a escola de formação política e ideológica de várias lideranças importantes dessa nova fase do movimento negro. Havia na Convergência Socialista um grupo de militantes negros que entendia que a luta antirracista tinha de ser combinada com a luta revolucionária anticapitalista. Na concepção desses militantes, o capitalismo era um sistema que se alimentava e se beneficiava do racismo, novamente influência da contracultura. Assim, só com a derrubada desse sistema e a consequente construção de uma sociedade igualitária era possível assim superar o racismo. Entre 1977 e 1979, a Convergência Socialista publicou um jornal chamado Versus, que destinava uma coluna afro-latino-americana para o núcleo socialista negro, e escrever seus artigos conclamando a guerra revolucionária de combate ao racismo e ao capitalismo. Pela primeira vez no Brasil, a defesa de uma posição igualitária de raça e classe não foi marginalizada pela intelectualidade afro-brasileira. Na verdade,
passou a suplanar uma postura dominante do movimento negro. Assim, no contexto de rearticulação do movimento negro, aconteceu uma reunião em São Paulo, dia 18 de julho de 1978, com diversos grupos e entidades negras. Essa reunião decidiu-se criar um movimento negro unificado contra a discriminação racial, e a primeira atividade da nova organização foi um ato público de repúdio à discriminação racial, sofrida por 4 jovens do clube Regatas Tietê, em protesto à morte de Robson Silveira da Luz, trabalhador e pai de família negro, torturado até a morte no 44º distrito de Guaianese. O ato público foi realizado no dia 7 de julho de 1978, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, reunindo cerca de 2.000 pessoas e considerado pelo Movimento Unificado como o maior avanço político realizado pelo negro na luta contra o racismo. Uma carta aberta distribuída à população incentivava os negros a formarem centros de luta nos bairros, nas vilas, prisões, nos terreiros de candomblé e ubanda, nos locais de trabalho, escolas, a fim de organizar a peleja contra a opressão racial, a violência política, o desemprego, o subemprego e a marginalização da população negra. O MNU defendia a desmistificação da democracia racial brasileira, organização política da população negra e transformação do movimento negro em um movimento de massas, formação de alianças, luta contra o racismo e a exploração do trabalhador, a organização para enfrentar a violência policial, a organização dos sindicatos e partidos políticos, a luta pela introdução da história da África e do negro no Brasil nos currículos escolares, bem como a busca pelo apoio internacional contra o racismo no país. O nascimento do MNU significou um marco na história do protesto negro do país, porque, entre outros motivos, desenvolveu-se a proposta de unificar a luta de todos os grupos e organizações antirracistas em uma escala nacional. O objetivo era fortalecer o poder político do movimento negro. Nessa nova fase, a estratégia que prevaleceu no movimento foi a de combinar a luta do negro com a de todos os oprimidos da sociedade. A proposta era contestar a ordem social vigente e simultaneamente desferir a denúncia pública do problema do racismo. Pela primeira vez na história, o movimento negro apregoava uma de suas palavras de ordem, a frase "negro no poder". Para incentivar o negro a assumir a sua condição racial, do MNU resolveu não só despojar o termo negro da conotação pejorativa, mas adotou oficialmente para designar todos os descendentes de africanos escravizados no Brasil. Assim, ele deixou de ser considerado ofensivo e passou a ser usado com orgulho pelos ativistas, que não acontecia há tempos atrás. O termo homem de cor, por sua vez, foi praticamente extinto. Naquele período, o movimento negro passou a intervir no terreno educacional, com proposições fundadas na revisão dos conteúdos preconceituosos dos livros didáticos. Atuou na reavaliação do papel do negro na história do Brasil e, por fim, exigiu a bandeira da inclusão do ensino da história africana nos currículos escolares. O movimento negro reivindicou-se também a emergência de uma literatura negra, em detrimento à literatura da base eurocêntrica. Também desencadeou o processo de questionamento dos homens ocidentais como únicas referências de identidade dos negros brasileiros. Muitas crianças negras recém-nascidas passaram a ser registradas com nomes africanos, sobretudo a origem Yoruba. Houve também a adesão estética da negritude, vestuário, penteados, adereços. Além da sua própria imagem, a adesão deve ser passada pela valorização e mesmo adoção de elementos da cultura africana, tais como músicas, danças, jogos, hábitos alimentares. Até no terreiro religioso houve um processo revisionarista. Se, nas etapas anteriores, o movimento negro era notadamente cristão, impõe-se a cobrança moral para que a nova geração de ativistas assumisse as religiões de matriz africana, particularmente o candomblé, indicado como principal guardião da fé ancestral. Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. A partir dos anos 2000, o movimento negro intensificou ainda mais o processo de ressignificação e a politização da raça, levando a mudanças internas na estrutura do Estado, como por exemplo a criação da Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em 2003. Além disso, universidades
públicas começaram a adotar medidas de ações afirmativas como forma de acesso, em especial as cotas raciais. O movimento negro, como eu me vejo, é exatamente dentro dele. É muito complicado, né, sofrer tudo que uma pele preta sofre. Não tem nem como colocar em dimensões aqui nessa resposta, que é uma resposta curta. Só que, justamente, dentro disso, muitos negros que sofreram acabam se calando, aceitam muito o racismo dos outros sem nem saber que é racismo, desistem de uma luta, desistem de um sonho. E eu sou um preto aí que tá nessa contracorrente de seguir o que eu acredito, de ter entrado tipo no movimento do hip hop, por exemplo, de seguir minha arte, que é o skateboard. Então eu meto as caras mesmo e tô fazendo acontecer. Então, na minha visão, a minha importância dentro do movimento negro é justamente essa de ressaltar que nós negros a gente tem que ter autoestima, tem que ter confiança e tem que correr atrás dos bagulhos. Querendo ou não, eu tenho certeza que eu sou referência pra alguém só por estar fazendo o meu corre, só por estar seguindo atrás das coisas que eu quero, porque muitos pretos não têm essa possibilidade, não tem tipo essa opção na vida, né? Então só de você fazer a diferença e mostrar para as outras pessoas que elas também podem, você já tá fazendo algo muito importante dentro do movimento negro, porque infelizmente a gente é muito excluído, tá ligado? Em todos os meios possíveis, até os meios que a sociedade preta, a pele preta criou, a pele branca chega, usurpa, tá ligado? Se apropria e depois joga os pretos ali de escanteio, e você sendo preto dentro de um cenário que o preto criou, você tem mais dificuldade do que um branco para conseguir algum mérito em cima das suas próprias atitudes, mesmo que você seja até mais capaz. Então é isso, muita gente acaba sendo oprimida, muitos negros são oprimidos, e a minha importância dentro do movimento é justamente mostrar que a gente não pode deixar o pessoal oprimir a gente, tem que seguir atrás mesmo, mandar a marcha, independente do que o pessoal tá falando, e calar a boca de todo mundo. Como já foi dito, a política de ações afirmativas fazem parte da discussão interna desses movimentos sociais desde os anos 80 e passaram a ocupar lugar de destaque na sua pauta de reivindicações. Essas mudanças atingem também o plano acadêmico. Em 2000 foi fundada a ABPN, responsável pela realização do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, o qual se encontra em sua 7ª edição. A ABPN surgiu para congregar pesquisadores negros e não negros que estudam as relações raciais e demais temas de interesse da população negra, produzindo assim conhecimento científico sobre a temática racial e construindo academicamente um lugar de reconhecimento das experiências sociais e de movimento negro como conhecimentos válidos. Em 2004 foi criado no Ministério da Educação a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Assim, a reivindicação histórica de direito, educação e diversidade do movimento negro ganha visibilidade na estrutura organizacional desse ministério. Em 2003, por exemplo, foi sancionada a Lei nº 10.639, tornando obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio. No âmbito cultural, temos o início da cena do movimento hip hop. Trata-se de um movimento cultural inovador, o qual vem adquirindo uma crescente dimensão nacional. É um movimento popular que fala a linguagem da periferia, rompendo com o discurso vanguardista das entidades negras tradicionais. Além disso, o hip hop expressa a rebeldia da juventude afrodescendente, tendendo a modificar o perfil do ativista negro nacional. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, gruda onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até do lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite. Segue quente, eu admiro os crentes, dá licença aqui, uma função, uma tabela, desculpa aí. Seus adeptos procuram resgatar a autoestima do negro, bem como difundem estilo musical rap, que as letras de protesto combinam denúncia racional e social, costurando assim a aliança do protagonismo negro com outros setores marginalizados da sociedade. E para diferenciar-se do movimento negro tradicional, seus adeptos estão cada vez mais substituindo o termo negro pelo preto. Uma vertente oriunda do hip hop, sendo considerada uma cultura de roda, os seus principais pioneiros, o Emicida, campeão nacional do duelo de MC nacionais de 2006, no qual teve uma alta influência sobre o crescimento da cultura afro-brasileira. Segunda batalha da noite, boa improvisação. Roubou a camisa do guarda-roupa do Chicão. Agora eu vou acabar com esse cabaço.
sadio, não sabe amarrar o próprio cadastro. Todo desconjuntado pisa e cai no chão. O MC acaba com a sua improvisação. Morre por baixo, brinque caranguejo no mangue. Vou cortar sua cabeça, eles vão lidar com seu sangue. Batalhas de rima acontecem por todo o Brasil, trazendo de uma forma improvisada pontos de vista sobre aspectos da sociedade. As principais batalhas de MCs do Brasil são a Batalha da Aldeia e Batalha do Coliseu, sendo seus principais representantes JP, Guri, Magrão e Prado. Este modelo artístico, que vem ganhando cada vez mais credibilidade e visibilidade, já que hoje em dia é possível se manter financeiramente sendo MC de batalha, possibilitando uma mudança de vida para a pessoa em condições carentes ou precárias. Este movimento afro-brasileiro não se resume apenas às grandes metrópoles, por exemplo a região de Presidente Prudente, que também ocorre importantes duelos, como a oficina de freestyle Batalha da Caveira e Batalha do Vale. Atuam como um meio de protesto contra a desigualdade, racismo e violência, assim como os movimentos negros nacionais e internacionais. A gente está aqui na oficina com o VP, um monstro 018, um dos melhores MCs que a gente tem na região, e a gente vai fazer uma entrevista com ele também. Mano, a primeira pergunta é a seguinte: como o hip hop influencia no movimento negro? Mano, trazendo principalmente, irmão, uma coisa que eu vejo nos meus semelhantes, tá ligado? Eu não sou uma pessoa negra, então não posso falar com total convicção. Mas pelo que eu vejo nos meus irmãos, autoestima, tá ligado, mano? Confiança nas próprias ideias. Que a partir do momento que a pessoa negra ela tá se sentindo excluída na sociedade e ela cola no movimento onde todo mundo abraça ela, onde ela se torna a principal personagem na parada, isso traz autoestima, tá ligado, mano? Traz confiança para as pessoas. O MC, quando ele solta a rima dele e todo mundo abraça, ele se sente acamado, traz autoestima, traz confiança. O b-boy, seja da forma dele, fazendo a sua dança, o grafiteiro, o grafitano, enfim, o próprio DJ, tá ligado? Então acho que um dos maiores pontos que eu vejo, mano, nos meus semelhantes é autoestima, irmão, e confiança nas suas próprias ideias, tá ligado, mano? Essa é a parada. A gente tá aqui com o Dani MC, ele é organizador da oficina de freestyle, uma das principais batalhas da região de Presidente Prudente. A gente vai fazer uma entrevista com ele aqui também sobre a contracultura, o movimento negro e o hip hop. Como que o hip hop influencia na cidade e região de Presidente Prudente? É muito importante o hip hop aqui, os movimentos culturais aqui, os coletivos, porque mostra para a cidade que a gente que é de baixo, que nós somos todos artistas, que nós temos poder também de poder nos manifestar, tendo liberdade de expressão através desses movimentos que acontecem, como a cultura hip hop, toda a linguagem do rap, entre outras coisas. A gente está aqui para entrevistar a Lave, ela é MC, poeta. O hip hop influenciou, mudou a sua vida? Bom, o hip hop me influenciou até mesmo ao ponto de eu me aceitar como pessoa, eu aceitar quem eu sou, eu me aceitar como Lavínia. O hip hop me influenciou a saber que existem outras portas em que mesmo eu sendo uma mulher trans, eu não preciso estar dentro da prostituição ou do tráfico, eu tenho outros caminhos. Me influenciou a estar dentro de batalhas, mostrando a minha luta, a minha voz, a estar dentro de um estúdio, mostrando a minha força, a minha capacidade, o meu talento. Me influencia em muitas formas positivas. Bom, o hip hop é isso, né? A união, o abraço, tudo mais. A gente tá aqui com o For Mike, MC da região de Prudente. 10 anos de batalha ele tem, o cara tem bagagem, é um monstro. Eu ia fazer uma entrevista rápida aqui com ele. Mano, como o hip hop mudou e influenciou na sua vida? Então, se não fosse o rap mesmo, eu tava na vida louca, tava no crime, porque o rap mesmo foi o que salvou minha vida desde molequinho, né? A vida colocou um destino pra mim ali, o rap colocou outro, eu escolhi seguir o que o rap deu. Conforme o tempo aí, Deus tá vendo que eu gosto mesmo de fazer a parada. Ele tá me honrando, eu tô caminhando com o rap caminhando comigo. Mudou tudo, o rap mudou tudo. O rap, a rima na hora, o freestyle, as batalhas, mudou tudo na minha vida. Eu procurei um sonho ali. A gente tá aqui na oficina de freestyle, entrevistando o Leozinho MC sobre o movimento da contracultura na especificação do hip hop. Leozinho, é o seguinte, mano, a pergunta mano, como você se vê dentro da cultura negra? Mano, eu me vejo incluso de uma maneira que eu gostaria, tá ligado? A questão de estar incluso numa cultura negra onde você tem que estar ciente de que aquela cultura a nossa cultura veio realmente do pessoal negro mesmo, do pessoal preto, mano. Aquele pessoal que, tipo assim, as pessoas antigamente olhavam e falavam, mano, esse pessoal aqui não vai andar comigo, tá ligado? Então, quando uma pessoa de fora, que não é uma pessoa com a pele escura,
chega no movimento, ela tem que tomar cuidado com o que ela fala, como que ela age. E eu não tendo a pele tão escura, mas vindo de uma miscigenação, eu me sinto muito incluso nisso, mano. Não sofrendo o que uma pessoa preta, uma pessoa negra sofre todo dia, mano. É foda, tá ligado? Mas eu me sinto incluso, eu me sinto muito abraçado e eu me sinto muito respeitado e eu gosto de como as pessoas estão conseguindo respeitar mais essa cultura, entendendo que a cultura é preta, mesmo tendo várias raças ou várias... esqueci a palavra, mas etnias, várias etnias, tá ligado? Isso é muito foda. É, e o hip hop é isso, é a união entre os povos. Pra caralho. Meu melhor pra vinguei, Salvador, na marginal, o que será? Será? É nóis, vamos até o final. Apesar dos diversos anos de luta e organização do movimento negro brasileiro computando diversos ganhos, seja no âmbito político quanto no âmbito socioeconômico, a luta do negro no Brasil não está ganha. O combate à violência policial e ao racismo institucional são atualmente questões centrais na luta pela igualdade racial no país. Protestos contra a violência policial sofrida por jovens negros se dissiparam pelo mundo todo. No Brasil, o movimento Vidas Negras Importam, inspirado no Black Lives Matter dos Estados Unidos, vão às ruas para denunciar a morte de crianças e jovens negros cruelmente assassinados ou torturados pela polícia. O movimento negro se fortifica cada vez mais com o avanço da internet e a democratização do acesso à informação. As opiniões são facilmente divulgadas, dando espaço à denúncia de desigualdade e violência sofrida pela comunidade negra, assim como seus discursos geram maior impacto social, gerando assim mais pessoas adeptas ao movimento. O silenciamento sempre foi uma das armas utilizadas pelos opressores para manter seu poder, e a criação da imprensa negra foi uma resposta à falta de local de fala em uma época que a democracia na imprensa era nula. Atualmente, a principal arma no combate à opressão é a exposição do principal meio de comunicação, a internet. Aprendemos observando a história, que é fundamental para o avanço da luta. Não nos mantemos calados perante a desigualdade e a violência. Mantenham-se atentos, mas nunca se mantenham calados. Vidas negras importam.